Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina Teorias Educacionais do curso de Pedagogia EAD do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Andréa dos Santos Oliveira e agora eu farei a minha audiodescrição. Eu estou no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim há uma parede branca. Do meu lado esquerdo está escrito EAD, mudando realidades, na cor verde. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos ondulados, na altura do ombro. Estou usando uma saia alaranjada longa, uma camisa azul, também de manga longa. No canto direito da tela está a intérprete de Libras. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o grande educador brasileiro chamado Paulo Freire e a sua teoria, conhecida como Pedagogia de Paulo Freire. Portanto, nesta aula, nós iremos abordar a educação libertadora proposta por Paulo Freire, a educação bancária versus a educação libertária e a importância do diálogo no processo de ensino e aprendizagem. O objetivo desta aula é que vocês possam compreender essa teoria proposta por Paulo Freire e a forma de aplicá-la em sua sala de aula. Então, nós vamos começar aqui, falando quem foi o professor Paulo Freire e também qual a sua importância para refletirmos os processos educacionais. Bom, o Paulo Freire, ele foi um grande educador e filósofo brasileiro que influenciou um movimento que foi denominado de pedagogia crítica. Porque o professor Paulo Freire, ele não se contentava com aquela pedagogia do método tradicional, em que o professor falava, o professor é o narrador, dissertador, e os alunos, de forma passiva, escutavam o que o professor dizia, mas não tinham uma atitude crítica, não havia o diálogo, a interação verbal entre professor e aluno. Então, ele foi um grande crítico do ensino, conhecido como ensino tradicional. O Paulo Freire, ele acreditava e defendia a educação escolar como ferramenta indispensável para a transformação da sociedade. Então, a boa educação para o Paulo Freire é aquela que os alunos conseguiam refletir sobre a realidade na qual eles estavam inseridos e, se fosse da vontade deles, transformar essa realidade, sempre pensando no bem-estar social, em uma vida, em uma comunidade, uma sociedade mais igualitária. Por isso, ele foi crítico do ensino tradicional. Nas unidades anteriores nós já falamos sobre o ensino tradicional, porque o ensino tradicional, ele acreditava que os problemas da sociedade eram da sociedade e não deveriam ser levados para dentro da escola, para dentro da sala de aula. Que na sala de aula deveria se trabalhar com os conteúdos e não com a questão social. Por isso que o Paulo Freire foi tão crítico desse ensino tradicional que nós já abordamos na primeira unidade da disciplina Teorias Educacionais. Na obra Pedagogia do Oprimido, que é uma importante obra do Paulo Freire, ele aborda o respeito pelas diferentes culturas. E vamos pensar na nossa sala de aula. Você aí que será futuro professor, futura professora, com certeza na sua sala de aula você terá alunos de diferentes culturas, diferentes visões, diferentes ideologias. E o Paulo Freire, ele dizia que é preciso conhecer essa diversidade cultural que toda sala possui, e aí está a riqueza de uma sala de aula, respeitar também essa diversidade cultural e não querer impor a nossa cultura, a nossa visão, a nossa ideologia. É preciso respeitar a cultura desses nossos alunos. Então, o respeito ao contexto em que o aluno estava inserido era muito defendido pelo Paulo Freire. Por isso que ele critica a invasão cultural. O que é a invasão cultural? É quando a gente tenta impor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, é quando a gente desvaloriza a cultura, as crenças, a ideologia do outro. Então, essa também era uma crítica muito grande do Paulo Freire e que ele deixou evidente na obra Pedagogia do Oprimido. O Paulo Freire, ele foi crítico da educação que ele denominou de educação
bancária. Vamos analisar aí a palavra bancária. Bancária vem de banco. E o que é o banco? Banco é aquele local que a gente vai para depositar, né? Por exemplo, depositar os nossos dinheiros. Então, a educação bancária é aquela educação que o professor vai lá para depositar conteúdo. É como se o aluno fosse um pote, um recipiente, e o professor vai lá depositando apenas os conteúdos, sem propor uma reflexão crítica daquilo que está sendo estudado, sem propor uma reflexão crítica da realidade onde essa escola, onde esse aluno está inserido. Então, na educação bancária, o Paulo Freire fala que há professores narradores, professores dissertadores. O que são professores narradores, professores dissertadores? São aqueles que estudam o conteúdo em sua casa, o professor domina sim o conteúdo, estuda em sua casa, mas vai para a sala de aula para narrar, para dissertar. Apenas o professor fala, né? Não há o diálogo. Portanto, a educação bancária é uma educação antidialógica. E o Paulo Freire ele valoriza muito o diálogo. Segundo ele, o diálogo é fundamental no processo de ensino e aprendizagem. E aqui tem uma citação do Paulo Freire, ele dizendo o que são esses professores narradores dissertadores. Segundo ele, narração de conteúdos que por isto mesmo tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica num sujeito, o narrador, e em objetos pacientes, os ouvintes, os educandos. Então veja bem, para o Paulo Freire, quando o professor apenas narra, apenas disserta, o professor é o sujeito do processo, o aluno é apenas um objeto, aquele objeto que está lá ouvindo, né? Ouvindo muitas vezes atentamente, mas sem essa relação dialógica tão prezada e tão defendida por ele. Os conteúdos na educação bancária são desconectados da realidade, porque essa educação bancária ela é típica do ensino tradicional, que nós já estudamos na unidade 1. Então, no ensino tradicional, eles acreditavam que a vida da sociedade, os problemas sociais não deveriam entrar na sala de aula, por isso que ele diz que nessa educação bancária os conteúdos são desconectados da realidade e preza também a memorização mecânica do conteúdo narrado. Então, o conteúdo ele é memorizado e não refletido criticamente. Na educação bancária, segundo Paulo Freire, o educador é aquele que educa, no caso o professor é aquele que ensina, é aquele que detém o conhecimento. Os educandos são os educados, ou seja, aqueles que ouvem, aqueles que recebem, né? O educador é o que sabe, porque na educação bancária o professor é o único detentor do conhecimento, por isso aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, em momento algum pode ser questionado. Então, na educação bancária, nós não ensinamos alunos a serem críticos, a serem questionadores. O questionamento não está presente na educação bancária. Então, os educandos são aqueles que não sabem. O educador é o que pensa. Os educandos são aqueles que são pensados, né, por esses educadores. O educador é aquele que diz a palavra. Os educandos, os que escutam docilmente. Porque na educação bancária, o sinal de bom aluno é aquele aluno que fica calado, né? O aluno crítico, que questiona, não é visto com bons olhos, né, dentro do ensino tradicional, dentro da educação bancária. O educador é o que disciplina, porque a disciplina, né, e não vamos confundir aqui a disciplina, por exemplo, aluno que fica, né, conversando, gritando, mas sim a disciplina que o aluno não pode, né, falar, o aluno não pode perguntar, o aluno não pode questionar. Se fizer isso, ele é considerado um aluno indisciplinado, portanto, não bem visto pela educação bancária. Então, o educador é o que disciplina, os educandos, aqueles que estão disciplinados. O educador é o que opta e prescreve sua opção, os educandos, os que seguem a prescrição. Então, não há possibilidade de discussão, por exemplo, sobre as avaliações, sobre os conteúdos que poderiam ser estudados. O professor já vem no início, né, do ano, já diz quais serão os conteúdos que serão estudados. O educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão de que atuam na atuação do educador. O educador escolhe o conteúdo programático. Os educandos, jamais ouvidos nessa escolha, se acomodam a ele. O educador identifica a autoridade do saber com a sua autoridade funcional, o que opõe antagonicamente a liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se às determinações daqueles.
o educador finalmente é o sujeito do processo, os educandos mero objetos. Porque, como eu disse, essa educação bancária também é sinônimo de ensino tradicional, né? O professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem. O aluno, ele é mero objeto. Por isso que Paulo Freire tanto criticou. Já, né, o Paulo Freire, ele prezava o diálogo. Por isso que o processo educacional, né, para ele deveria ser centrado no diálogo. E o que é esse diálogo? Segundo Paulo Freire, o diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens. O diálogo é, pois, uma necessidade existencial. Quando Paulo Freire fala da importância do diálogo, eu também me recordo muito da teoria histórico-cultural, que nós vamos abordar na próxima unidade, e também da filosofia da linguagem, né? Que foi formulada pelos filósofos russos Bakhtin e Valentin Voloshinov. Eles também abordam a importância do diálogo, e tanto para a teoria histórico-cultural quanto para a filosofia da linguagem, e acredito que também para o Paulo Freire, nós nos constituímos por meio do diálogo. Nós nos constituímos por meio do outro. Então, neste processo, que sempre é mediado pelo diálogo, pelo signo, nós vamos nos constituindo enquanto pessoas, enquanto seres, nós vamos nos humanizando. Então, o diálogo ele é central para o Paulo Freire, para a teoria histórico-cultural e também para a filosofia da linguagem. É por isso que eles acreditam que o ensino deve ser centrado neste diálogo. Os alunos devem ter a liberdade de conversar entre eles, conversar também com os professores. E no diálogo requer a escuta, né? Uma escuta atenta, uma escuta amorosa. Aliás, a palavra amorosidade está muito presente também, né? No Paulo Freire, está muito presente também nos filósofos da linguagem. Bem, segundo Paulo Freire, o que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos homens, porque é bom ressaltar que a pedagogia proposta por Paulo Freire, né, é uma pedagogia que tem um caráter político e que pretende a libertação dos homens, ou seja, se libertar das amarras, né, impostas pela sociedade. E se nós queremos a libertação dos homens, segundo ele, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. Então, se eu quero que esse aluno seja capaz de transformar a realidade na qual ele está inserido, transformar a sua própria realidade, a minha prática pedagógica deve contribuir para que esse aluno não seja um sujeito alienado. Então, como poderia ser uma prática, e aí cabe ao professor refletir, que prática seria esta? Como eu deveria conduzir a minha aula? Quais as atividades eu deveria propor para que esses alunos não sejam sujeitos alienados? Então ele continua, a libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens, não é uma palavra a mais, oca, mitificante, é praxis, que implica na ação e na reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. E o Paulo Freire ele fala muito da ação e da reflexão. O que isso significa? Quando nós estamos em sala de aula, nós estamos agindo, não é? Nós estamos praticando, mas ele diz que a nossa prática sempre deve ser uma prática que permite a reflexão. Nós devemos refletir o tempo todo sobre aquilo que nós estamos desenvolvendo, mas para isso também a gente precisa de tempo. E aí a gente percebe muitas vezes, né, a realidade de professores que muitas vezes trabalham 2 turnos, outros 3 turnos, e aí não tem tempo de refletir sobre a sua própria prática. E isso é essencial, segundo o professor Paulo Freire, refletir, porque quando eu tenho esse tempo para refletir, com certeza eu vou fazendo transformações na minha prática pedagógica, sempre visando a formação de um sujeito mais crítico, de um sujeito mais consciente. Então, se o Paulo Freire ele era crítico da educação bancária, ele propôs o quê? A educação libertadora. E o que pretendia essa educação libertadora? Segundo ele, a educação libertadora ela é problematizadora. Já não pode ser o ato de depositar ou de narrar, ou de transferir ou de transmitir conhecimentos e valores aos educandos, meros pacientes à maneira da educação bancária. Mas deve ser um ato cognoscente,
o antagonismo entre as duas concepções, uma bancária, tão criticada por ele, né, que serve, segundo ele, para dominar, a outra, a problematizadora, que é a defendida por ele, que serve para a libertação, toma corpo exatamente aí. Enquanto a primeira necessariamente mantém a contradição, educador educando, a segunda realiza a superação. É por isso que a educação libertadora também é conhecida como uma educação dialógica, porque o diálogo é fundamental. E quem seria o professor na educação libertadora? Ou seja, qual seria o papel deste educador, já que ele não é mais um narrador, já que ele não é mais um dissertador? O educador, né, já não é mais o que educa, mas o que enquanto educa, é educado. Por quê? Porque nessas trocas, isso também diz, né, os filósofos da linguagem, nessas relações sociais estabelecidas entre os sujeitos, a gente vai se constituindo. Ao mesmo tempo que aquilo que eu falo modifica o outro, aquilo que o outro fala também modifica a mim mesmo. Então, nessas trocas entre professor e o aluno, os dois ali se educam, porque o professor sai modificado daquela relação, o aluno também sai modificado, né? Então, enquanto educa, é educado num processo de diálogo, ou seja, de interação com o educando, que ao ser educado também se educa, por isso que é uma troca. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem, em que, para ser-se funcionalmente autoridade, se necessita estar sendo com as liberdades e não contra elas. E aí isso é muito importante, vocês já devem estar lendo aí os textos presentes na unidade 2, vocês já devem estar fazendo as observações da nossa atividade, né, interdisciplinar, que envolve todas as disciplinas. É importante isso, né? Nessa observação das práticas pedagógicas, verificar se o professor permite esse diálogo com os alunos, entre os próprios alunos. Quando vocês forem verificar aí qual a tendência que mais se aproxima da prática desse professor que está sendo observado. Bem, e quem é o aluno na educação libertadora? O aluno não é mais aquele ser passivo que fica sentado na sua carteira, apenas ouvindo, recebendo, né, o conteúdo que o professor narrador, dissertador está lhe transmitindo. Não. O aluno, nessa pedagogia libertadora, ele é investigador, ele é crítico, que em diálogo com o educador, né, investigador crítico também. Então, o aluno, ele passa a investigar. Ele não passa apenas a receber o conhecimento, mas também ir em busca deste conhecimento, investigar, produzir também o conhecimento. Então, a sala de aula, na verdade, se torna um ambiente de investigação, de debates e um ambiente de reflexão. Então, se o diálogo é tão importante para o Paulo Freire, como eu já venho abordando, para dialogar a gente precisa o quê? A gente precisa de humildade, porque o diálogo envolve pessoas, né, se comunicando. Um fala, o outro escuta, mas há também um momento de escuta também para aquele que falou, também precisa em um determinado momento parar para ouvir, para escutar. E aí que tem que ter a humildade. E o Paulo Freire diz, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e na reflexão. Então veja que a palavra, veja que o signo é fundamental para o Paulo Freire, porque é este signo que nos constitui enquanto sujeito. É este signo que nos humaniza neste processo de humanização. Bem, gente, é isso que eu tinha para abordar na aula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando da disciplina de teorias educacionais, que ela esteja servindo, sendo base para vocês refletirem sobre que professores vocês gostariam de ser quando vocês concluírem o curso de pedagogia e forem atuar na sala de aula. A gente se encontra na próxima unidade. Até lá!
Educação à distância, mudando realidades.